bem? Bom, então na aula de hoje nós vamos fazer a introdução de frações. Então vamos lá? Primeiro, o que são frações, pessoal? Frações nada mais é do que a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi divididas em partes iguais. Então vamos um exemplo aqui. Imagina aqui, ó, que eu tenho um chocolate. Isso aqui seja uma barra de chocolate. Então, se eu pegar essa barra de chocolate e dividir ela em uma, duas, três, quatro partes iguais, isso aqui nada mais é do que uma fração, certo? Porque eu peguei um todo e dividi em partes iguais. Agora, então, vamos aqui, a escrita de uma fração. Para começar, vamos com um exemplo. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias. Então, vamos pegar uma pizza aqui e dividir essa pizza em 4 fatias iguais. Beleza. Como não estava com muita fome, ela comeu apenas uma fatia. Então ela pegou essa pizza toda e comeu apenas uma fatia. Tá aqui. Quantas fatias que sobrou? Uma, duas, três, certo? Então como que nós vamos escrever essa fração? Bom, sempre no denominador nós vamos colocar a parte total, que foi dividida. Então ela foi dividida em 4 partes. Então o 4 vai no denominador. E quantas partes que ela comeu? Uma apenas. Então, nós temos aqui, ó, 1/4, certo? Então, sempre a parte que eu vou dividir vai no denominador, o total de partes. E no numerador, nós temos a parte que comeu, correto? Sempre vai ser dessa forma. No denominador, nós vamos colocar a parte total que foi dividida. E no numerador, nós vamos colocar a quantidade que foi tomada. Igual, por exemplo, aqui no chocolate. Se eu dividir ele em 4 partes, imagine que eu comi 2 dessas partes. 2 partes. Então, como que vai ficar? No denominador, 4. E no numerador, quantas partes que eu comi? 2. Então, 2/4. Certo? Beleza. Leitura das frações. O que dá nome à fração é o denominador. Então, na fração, nós temos o número que fica em cima, que é chamado de numerador. E o número que está embaixo é chamado de denominador. Denominador. Beleza. Então, numerador, que vem do latim numeratus, que significa contar. E já no denominador, que vem do latim denominatus, que significa dar nome, certo? Então, o que dá nome à fração é o denominador, correto? As frações elas já eram utilizadas há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Como que eles utilizavam? Nas demarcações dos lotes na beira do rio Nilo. Porque quando o rio Nilo ele chovia muito, ele subia as águas, então tirava essa demarcação. Então é onde eles utilizavam as frações, certo? Então, como eu disse para vocês, o denominador dá nome à fração. Exemplo aqui, ó. Quando nós temos no denominador o número 2, nós lemos meio. Por exemplo, aqui, ó. Imagina aqui, ó. Eu tenho 4, o 2 no denominador. Então, eu leio 4 meios. O numerador, nós só lemos o numeral. 4 meios, porque é 2. Se for o 3 no denominador, terço. O 4, quarto. 5, quinto. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, quando nós chegamos em 10, já as frações decimais, ou seja, as potências de 10, 10, 100, 1000, 10.000, nós temos uma outra nomenclatura. Por exemplo, 10 nós lemos décimos, 100, centésimo, 1000, milésimo, 10.000, décimo de centésimo e assim sucessivamente. Tá bom? Agora, e para os demais, ou seja, o que estão após o 9 e não são decimais, utilizamos a palavra avos após o denominador. Então, como que nós vamos ler aqui, ó? Essa aqui, ó, 1 meio.
Essa aqui nós já sabemos. O 2 é meio. 2 terços, nós já sabemos. O 3 é terço. E agora, essa aqui, ó, não é 10, é 11. Como que nós vamos ler? O numerador, nomenclatura, 8. 8. E o denominador, 11. Então, escreve 11 e coloca a palavra avos na frente. Então, 8, 11 avos. 7, 21. Então, vai ficar 7, 21 avos. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, 6, 101. Então, seria 6, 101 avos. Sempre utilizar a palavra avos, correto? Por exemplo, se eu tenho esse aqui, ó, o todo desse aqui é 1, não é? Porque é apenas 1. Imagina isso aqui é um chocolate, 1. E eu dividi ele 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, lembrando que há partes, a quantidade de partes nós colocamos embaixo. Então, 5, que é no denominador. E a parte em que eu tomei, 1, 2, vai no numerador. Como nós lemos essa fração? 2 quintos. Outro exemplo aqui, eu dividi esse círculo aqui em 3 partes. Então, o denominador, 3. Quantas partes eu tomei? 1. Então, como nós vamos ler? 1 terço. Correto? Bom, então a introdução da aula foi essa no momento. Vamos fazer as atividades para compreender melhor.